Então, boa tarde novamente a todos. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma leitura. Vamos fazer nossa recapitulação. Na semana passada, a gente finalizou o capítulo 12, que é o Alegria Precisa de Raiz. Ele traz um pouco da questão dos sujeitos que não conseguem se sentir alegres, não conseguem comemorar as conquistas, daquele esvaziamento, daquele apagamento emocional, que muitas vezes é resultado de uma proteção, do não poder sentir, não conseguir sentir. Ele fala um pouco, a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre o papel do analista nesses casos, que é ser aquela companhia viva ali, que realmente precisa estar do lado daquela pessoa, precisa ter um acompanhamento muito próximo, porque existe essa dificuldade desse sentir, desse celebrar coisas boas, acho que normalmente indivíduos que passaram por coisas muito difíceis e que precisaram, de certa forma, bloquear esse sentir, e que aí tem muita dificuldade também de sentir, inclusive, coisas que seriam benéficas para ele, E aí ele fala um pouco, traz um pouco da teoria do Green, da mãe morta, daquela mãe que não tem investimento sobre aquele bebê, e a gente até comentou, de às vezes um bebê que ele demanda, demanda, demanda e não obtém nenhuma resposta, então ele desiste, ele para de demandar, ele para de esperar que esse investimento venha, e ele fica, apático. E aí ele traz de forma muito bonita a questão do terreno ressecado, onde a alegria não consegue brotar, onde a alegria não consegue penetrar, que precisa haver essa preparação desse terreno, para que essa alegria também consiga vir, Não só a alegria, como todos os outros sentimentos, mas ele faz essa costura bonita entre a alegria e a tristeza, E ele fala desse reconhecimento da alegria como aliada à tristeza também, Quando esse terreno ele é fértil para que a alegria consiga brotar, a tristeza também precisa ter espaço ali, Uma não vai anular a outra, como a gente vem conversando durante todo o livro, E aí a gente começou o capítulo 13, que é o quando a tristeza é desmentida. E aí ele começa a falar um pouco da história dele ali, pouco antes da adolescência, onde ele começou a desaparecer. Ele usa essa palavra, e ele começa a falar sobre a sexualidade dele, sobre o que ele sofreu ali na escola, sobre o apagamento que ele precisou fazer da própria personalidade, porque tudo que ele expressava era tido como errado, como diferente, Então ele traz, assim, a gente não leu muita coisa, mas ele traz bastante essa questão de ter que conviver com isso sozinho, de não ter tido coragem de falar para os pais o que estava acontecendo, de ter que ir desenvolvendo ali um personagem, sufocando a própria personalidade, o seu próprio ser, para conseguir lidar com essa violência que ele sofria na escola, Então, uma das coisas que marcou bastante, que eu até marquei aqui para a gente lembrar, é que ele fala que só restava a vergonha para ele, a vergonha de existir do meu jeito, ele diz, Então, olha como é pesado, Você ter vergonha de existir do jeito que você é, e aí você precisa desenvolver ali uma outra pessoa para que você seja aceito. E o quanto a gente vê isso muitas vezes na clínica, Então, a gente comentou um pouco sobre essa não aceitação das diferenças, não só em relação à sexualidade, mas em relação a várias outras diferenças, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de aceitar o diferente, de aceitar que o ser diferente também é ser alguém, é ser um humano, e o quanto isso é pesado para quem passa por isso. E aí outra coisa que eu marquei foi quando ele fala que sobreviver é pouco, quando o preço é a amputação de quem se é. E aí a gente falou um pouquinho também sobre esse arrancar os pedaços, ir amputando quem se é para conseguir sobreviver ali em meio a tudo isso. E aí, ele, lá no finzinho da 138, ele fala assim: criei um escudo improvisado de respostas rápidas, silêncios bem colocados e um olhar que dizia: não chegue perto.
Por fora parecia arrogância, por dentro era só medo com roupa de coragem. E aí a gente finalizou por aí, né? E aí como ele conseguiu se defender, de certa forma, que foi a partir da ameaça, né? A partir dessa máscara que ele precisou colocar para colocar medo em quem estava o oprimindo e para esconder o medo que ele estava sentindo ali também, né? Então vamos lá, na 139, continuar esse capítulo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não podemos seguir? Qualquer coisa vocês chamam, viu? No PDF, que página, que número que é, que parágrafo, quando começa o parágrafo? Começa assim: lembro do dia em que essa armadura cedeu. A última frase foi bem essa que eu li. Por fora parecia arrogância, por dentro era só medo com roupa de coragem. Não vou continuar, peraí, que eu fico de falar a É o página. quarto parágrafo do PDF da página. Isso. Da página 80? Conseguiu se encontrar aí? Não. É ali onde que é aquela pergunta, é você o veado? É depois disso? Tem A 3 próxima parágrafos página. depois disso. Isso. Tá bom, pode começar, eu vou localizando aqui no Pode falar, atraso. Dani. Não, eu só ia comentar rapidinho enquanto a Virginia estava procurando a página. Eu só ia brevemente comentar. Eu não vejo como algo negativo que a coragem, que o medo se vista de coragem. Porque às vezes a gente tem tanto medo, mas a gente tem tanta coragem também. Então, talvez isso seja algo que o levou para frente depois e ele, inclusive, teve a oportunidade de se encontrar. Então, sei lá, não vejo muito como negativo. Sim. Eu acho que, num contexto geral, concordo que não seja negativo. Acho que é difícil pensar em contextos muito específicos que isso vem por conta de um sofrimento muito grande, né? De algo de uma violência mesmo, que a única saída é ter coragem para disfarçar esse medo, né? Eu acho que, pensando no contexto geral, sim, às vezes a gente precisa vestir a coragem e ir, porque o medo, vez ou outra, vai estar ali presente, mas acho que nesse ponto dele é complicado porque era um sofrimento, né? Era uma violência muito grande que ele estava sofrendo ali e tudo mais. Deixa eu ver o que a Leslie colocou aqui. Talvez a coragem vem com o medo, assim como a alegria e a tristeza andam juntas. Sim, essa ambivalência que a gente sempre carrega, né? Nada vem sozinho, sempre tem ali, normalmente, o seu oposto junto e que tá tudo misturado ali no mesmo bolo. Então, vamos lá. Lembro do dia em que essa armadura cedeu. Eu tinha uns 15 anos e estava mais quieto do que o habitual. No fim da aula de literatura, a professora me chamou discretamente e perguntou se estava tudo bem. Comentou que eu parecia distante. Ela não foi invasiva e talvez tenha sido essa gentileza que me desestabilizou. Eu não esperava por isso naquele lugar inóspito. Por alguns segundos senti raiva, não dela, mas do fato de ter sido visto. Era como se tivessem conseguido olhar por uma fresta, justo quando eu acreditava ter trancado todas as janelas. Respondi que estava tudo ótimo, num tom seco e impessoal. Ela não insistiu, apenas disse com calma: quando quiser conversar, estou por aqui. Saí da sala atordoado, diante da simples impossibilidade de sustentar a minha própria vulnerabilidade, e a frase da professora ficou martelando no meu cérebro. Em seguida, senti algo parecido com tristeza, uma tristeza abissal, solitária. Eu precisava mesmo de amparo, mas não sabia como pedir. Sentir demais era um risco ali. Engoli em seco e engavetei a emoção,
antes que ela se tornasse visível. Continuei fingindo, refinando o disfarce, engrossando a voz. Durante anos, criei versões de mim que pudessem ser mais aceitáveis, mais masculinas, mais normais. Dei risada de brincadeiras que me feriam, na esperança de ser aceito. No meio desse enredo, fui perdendo meu próprio roteiro. Para caber no mundo deles, precisei me deformar. Criei versões de mim que pudessem ser mais aceitáveis, é tão profundo, né? Porque aí acho que ele é bem amplo, né? Quantos de nós já não criamos versões mais aceitáveis? E aceitáveis para quem? Né? Por que que a gente precisa dessa versão tão editada, tão montada para ser aceito? Né? Acho que é isso que a gente vai, de certa forma, desconstruindo na análise. Né? Por que que para ser aceito precisa ter uma versão diferente? Né? Por que que não dá para ser aceito sendo sua própria versão, tendo seu próprio roteiro, né, sem precisar se deformar, como ele coloca aqui, para caber no mundo dessas pessoas, né? E será que vale a pena, né? Fico me perguntando, será que vale a pena? Com o tempo, as pessoas começaram a confundir a minha insegurança com autoconfiança. Nada daquilo era natural. Eu inventei uma forma que me permitisse circular por um contexto, avesso a qualquer excesso de sensibilidade. Trata-se de um mecanismo de autopreservação, o único recurso que sobra quando o medo se torna maior que a possibilidade de confiar. Byung-Chul Han é bastante certeiro ao falar sobre o medo e afirmar que o medo sufoca qualquer amplidão, qualquer perspectiva, estreitando e bloqueando a visão. Quem sente medo se sente em aperto. O medo vem acompanhado da sensação de estar aprisionado e enclausurado. No medo, o mundo nos parece uma prisão. Todas as portas que levam ao aberto estão fechadas. O medo obstrui o futuro, fechando-nos o acesso ao possível, ao novo. Esse trecho é do Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo. Vocês conhecem esse? Acho que ele é filósofo, não sei, não lembro, o Byung-Chul Han, o Alexandre cita muito ele. Vocês conhecem, já leram alguma coisa dele, ou estão vendo pela primeira vez? Teve uma época que eu escutava muito o podcast do Alexandre Patrício. Eu sempre estava com o fone fazendo alguma coisa e escutando o podcast. Hoje em dia eu não consigo escutar tanto mais. Mas ele fala muito desse cara, e ele parece que tem bastante obras, assim, os livros dele, pelo que eu já pesquisei, são bem curtinhos e falam muito sobre a sociedade mesmo, né, a forma como a sociedade se comporta e tudo mais. Tem bastante citações dele aqui nesse livro, né, ele parece ter uma visão de mundo bem interessante. Se não me engano, ele é um coreano, né, que mora na Alemanha, filósofo, né? Meu marido já leu, tem alguns aqui, mas não é uma leitura muito fácil, mas é muito interessante, né? Sim, sim. Eu não conhecia também. Eu comecei a conhecer a partir do Alexandre pelo podcast, há um tempo atrás, e aí eu dei uma pesquisada, mas eu nunca cheguei a ler uma obra dele inteira, assim, não tenho profundidade nisso. Mas parece ter uma visão bem interessante. Pode falar, mãe. Não, o mais conhecido dele, eu acho que é a Sociedade do Cansaço. Muita gente comenta, e, né, acho que é o que mais se fala, mas eu tenho outros dele, esse da Esperança, a Maria, do nosso grupo aqui, acho que ela não está hoje, ela estava lendo um outro, a gente ia discutir também juntas, mas assim, é um livro assim, né, parece inofensivo, mas não é que seja tão difícil, mas é que você realmente precisa ler, entrar, porque ele realmente põe muito conteúdo em pouco, é brilhante, assim, acho que é brilhante, vale a Sim. pena. Dá para perceber que é uma leitura rica, assim, densa de conteúdo só pelas citações, né? Tipo, bota uma citação aqui Exatamente. de 5 linhas, você já fica, eita, né? Vale a pena, né? Vale a pena. Uhum. Sim, depois eu vou tentar achar os
os PDFs e tal, colocar lá no nosso Drive para quem tiver interesse em dar uma lida, né? Obrigada por compartilhar, Mônica. Então, página 141. Desmontar o personagem não foi simples. Precisei atravessar um árduo processo de análise até compreender que a minha dificuldade em pedir ajuda era consequência de uma tragédia social. Percebi que não bastava contar a história, era preciso entender como ela se inscreveu em mim. E aí, que bonito isso, né? De entender como a nossa história se inscreve na gente. Porque histórias, existem muitas histórias que possam ser parecidas, vivências que acontecem no mesmo sentido, mas a forma como cada história se inscreve no sujeito, ela é única, ela é individual. E é para isso que a gente olha, né? Como que a história daquele sujeito se inscreveu nele, como que aquilo o atravessou, como que, né, ele lidou com aquela história e as ferramentas que ele precisou utilizar, ou as ferramentas que ele não conseguiu desenvolver para lidar com aquela história, né? Então, acho que na clínica é esse o nosso foco, né? Entender como que a história do sujeito se inscreveu nele e quais as consequências dessa inscrição, né? Encontrei respaldo nas ideias do analista húngaro Sándor Ferenc. Ao longo de sua obra, e especialmente em seus escritos mais tardios, Ferenc se dedicou a escutar o que a maioria dos analistas preferia não ouvir: os efeitos da violência real sobre a subjetividade da criança. Diferente de Freud, que situava o trauma em termos predominantemente pulsionais, Ferenc se debruçou sobre os traumas reais, provenientes de abusos e outras situações de violência. No texto Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, o autor aponta que a situação traumática se estrutura em 3 tempos distintos. Então, como a gente comentou na semana passada, ele traz uma historinha e aí ele vai costurar com a teoria, né? Então, até marquei aqui que agora ele começa essa costura com a teoria, trazendo o que o Ferenc fala sobre o traumático. Então, ele fala, né, a situação traumática se estrutura em 3 tempos distintos. No primeiro momento, a agressão sofrida pela criança a lança num estado de dor intensa e indizível, impossível de ser rapidamente simbolizada. Em seguida, a criança busca o apoio em um adulto confiável, que possa acolher seu sofrimento e ajudá-la a dar sentido à experiência vivida. Então, a criança não tem capacidade de dar sentido àquilo sozinha, ela precisa recorrer a outra pessoa, né, a um adulto. Esse segundo tempo é marcado pela tentativa de encontrar um testemunho capaz de validar a sua realidade psíquica. O trauma se completa quando o adulto, em vez de amparar a dor que lhe é confiada, recusa-se a escutar o que foi narrado, desmentido à vítima. Ele coloca uma notinha aqui. Essa sistematização bem-sucedida do pensamento ferenciano sobre o trauma foi proposta pelo meu querido professor Daniel Kupperman no livro Por que Ferenc, da Zagodoni. Então, é isso, né? Esse ciclo do trauma, ele se completa quando a criança, não conseguindo simbolizar aquilo que aconteceu, aquele trauma, ele recorre a um adulto para tentar entender, para tentar validar aquilo, e esse adulto o desmente, né? Então, esse desmentido é o que fecha ali esse ciclo do trauma, né? E quantas vezes a gente não vê isso, né? Fiquei entre várias outras coisas, mas eu fiquei pensando em casos de abuso infantil, né, que muitas vezes a criança não consegue nem falar, mas quando fala, muitas vezes não acreditam ou colocam em xeque, não tem essa validação que é tão necessária, né, para que ele consiga tentar simbolizar aquilo ali, recorrer a esse adulto, e esse desmentido é algo que marca muito ali para quem sofreu o trauma, né? Tal gesto desautoriza a experiência e interrompe o processo de simbolização, mergulhando a criança em um estado de desamparo radical. Sem ninguém que valide a sua dor, ela recorre à única saída possível e identifique-se com o agressor, incorporando-o.
Ao fazer isso, internaliza a culpa que originalmente pertencia ao adulto, aprende a duvidar das próprias percepções e acredita ser a responsável pela catástrofe. O trauma é um acontecimento tão devastador que não pode ser recalcado, simplesmente porque não encontra lugar onde possa ser inscrito. Não tem representação psíquica. Em decorrência do choque brutal causado pelo desmentido, o eu, sem recursos para elaborar o vivido, acaba se fragmentando. De um lado, fica a parte que sente, de outro, a parte que sabe. Essas duas instâncias não se tocam, não dialogam e tampouco reconhecem uma a outra. O lado que interage com o mundo segue anestesiado, operando no modo automático. Além disso, o sujeito amadurece depressa demais, como os frutos bicados que se tornam maduros antes da hora, porque foram feridos. Não raro, encontramos nesses casos um intelecto precoce, excessivamente desenvolvido, como se o pensamento tentasse compensar o vazio existencial. Ferenczi, já em 1923, nomeou esse fenômeno como o sonho do bebê sábio. Vocês já ouviram essa fala do Ferenczi, que ele fala desse fruto que é bicado pelo pássaro? Vocês já escutaram isso? É muito interessante, né? Eu vi até um vídeo esses dias no Instagram falando que é uma cena daquela série, Sessão de Terapia, né? Eu acho que chama. E aí o terapeuta está falando para a pessoa, né? Se ele cita isso e pergunta o que acontece com o fruto que ele é bicado por um passarinho. E aí a pessoa fica, né? Não sei, apodrece, o que? Ele fala, não, ele amadurece antes da hora. E aí é isso que essa metáfora, né, que o Ferenczi usa, talvez esse bicado, né, essa ferida causada pelo bicar do passarinho, pode ser equiparada ao trauma que vem, e aí o fruto, ele vai amadurecer antes da hora, ele não vai ter o tempo certo do amadurecimento, né, isso vai ser adiantado. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, ele fala do sonho do bebê sábio, né, e coloca uma nota aqui. O sonho do bebê sábio foi descrito por Ferenczi como uma manifestação comum em pacientes que viveram traumas precoces. Trata-se de sonhos nos quais o bebê de colo, recém-nascidos ou crianças muito pequenas, aparecem falando com desenvoltura, oferecendo explicações científicas, discursos eruditos ou comentários filosóficos. A imagem onírica denuncia uma maturidade psíquica forçada, resultado da necessidade de sobreviver em ambientes onde não havia espaço para a dependência ou para o desamparo. Aí ele cita aqui o livro que está esse texto. Paralelamente, o outro lado do eu, aquele que sente, se isola para proteger a criança de novas ameaças, criando uma espécie de barreira psíquica que a mantém viva, mas dividida. Nesse sentido, o conceito de órfã, proposto por Ferenczi em seu diário clínico, não sei se pronuncia assim, se é órfã mesmo, é uma das tentativas mais impressionantes da psicanálise para pensar como a subjetividade se reorganiza diante do inominável. A órfã não é uma parte do eu. Trata-se de instintos vitais organizadores, que atuam como um anjo da guarda interno, uma instância que impede a morte total do psiquismo. Ela aparece quando todas as outras funções entram em colapso. Apesar de todo o silêncio imposto pela armadura, meus pais sempre demonstraram constante preocupação. Contudo, eu permanecia retraído. Algo em mim me impedia de contar o que estava acontecendo. Em alguma medida, creio que eu também estivesse identificado com meus agressores ao decidir me calar. Seria essa introspecção uma forma de lealdade inconsciente à ordem violenta que me cercava? Tentei protegê-los de uma dor que, na verdade, me cabia como vítima,
e não como algoz. Como acontece com muitas crianças silenciadas, internalizei a lógica do agressor. Passei a acreditar que merecia o que vivia. A tristeza, por falta de testemunho, teve de ser contida. E aí eu lembrei que, né, ele fala lá atrás essa coisa de internalizar o agressor e isso vem junto com a culpa, né, o quanto é difícil quando o sujeito, ele precisa desse mecanismo, né, dessa internalização e quando essa culpa vem, e ele fica buscando sempre em si a responsabilidade, né? Então, ele sofre e ele busca em si a responsabilidade. Ele sofre alguma violência, alguma injustiça, mas ele está sempre nesse movimento de buscar em si a culpa por aquilo que aconteceu, a responsabilidade por aquilo que aconteceu. E o tanto que é difícil fazer essa integração, né? Pegar essa parte que precisou ser cindida ali, né? Que foi separado em dois, a parte que pensa e a parte que sente, e conseguir integrá-las novamente, né? Fazer com que isso consiga, de certa forma, funcionar ali simultaneamente, que ele não precise ficar nessa divisão muito rígida, né? Isso é bem complicado. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, Bia. Boa tarde. Boa Eu queria só tarde. comentar dessa função órfica, que eu acho que é bem interessante a gente estudar sobre isso, é, é que o Férens, ele meio que substitui o mito do Édipo pelo mito de Orfeu, mas ele feminiliza o Orfeu, né? Que é essa função que, enfim, vai até o inferno tentar ressuscitar essa outra parte morta, mortífera, né? Que sofreu um trauma ali e que de alguma forma ficou lá morta. E essa função órfica é meio que um psiquismo artificial que entra em ação para manter o sujeito ali sobrevivendo, né, diante ao trauma. Então é um pouco que, assim, sabe um sujeito que não vive? Tem uma parte dele que está morta e uma parte que está sobrevivendo. E é normalmente esses pacientes bem intelectuais, assim, que sabem tudo, que são muito inteligentes, que falam do seu sofrimento até, falam da sua história, mas não tem o afeto, não vem junto, né? Essa parte que sente, essa parte que, enfim, sofreu toda essa dor, esse trauma. E outra coisa que eu queria comentar é que eu fico pensando assim, pelo menos pela escuta que eu venho tendo dos pacientes, é que de alguma forma essa criança fala. Por isso que sofre o desmentido, né? Essa falta de testemunho, porque ele foi falando do jeito que ele conseguiu, ele foi se calando, ele foi falando com isso que aparece na clínica também, que às vezes não é através da fala, mas dos gestos, né? De como que essa pessoa se posiciona diante a vida, às vezes nos conta muito sobre ela. E trazendo agora para a criança, né? Como ele vai narrando assim no livro, ele não tinha essa coragem de dizer ali para os pais, olha, eu estou vivendo isso, aquilo, mas ele foi dizendo de outras formas, né? Se calando, se matando aos pouquinhos, assim, no seu jeito espontâneo de ser, né? Então, achei bem interessante isso, e para mim fica assim, principalmente as crianças que sofrem algo na infância e tudo mais, elas estão contando, sempre contando, mesmo sem, às vezes, não encontrando o campo da fala, mas de alguma forma ali. E os nossos pacientes na clínica também, né? Às vezes de uma forma muito intelectual, porque quando o Férens ele vai dizendo isso lá no diário clínico, né? Quando o paciente ele chega com essa função órfica ali em ação, precisou uma vida inteira, ele vai se posicionar assim também diante da clínica. Aí vai a gente, né, poder identificar isso e permitir que essa outra parte venha a aparecer também, né? Essa outra parte que sofre. Sim, sim. Nossa, Bia, amei, assim, sua contribuição, obrigada, viu? E eu fiquei pensando, você falar que ele estava comunicando isso de alguma forma, né? Tanto é que a professora percebeu. Essa professora, né, ela
não surgiu ali do nada essa percepção. Ele ir lá e perguntar se ele queria conversar, se estava acontecendo alguma coisa. Então, ele começou a comunicar e talvez ele não conseguiu colocar em palavras para ninguém, mas houve uma comunicação, né? E aí, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo que me dá a sensação que ele fica sempre num movimento de dizer, mas os meus pais não estavam errados, não, tá? Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo ele sempre assim, ele fala uma coisa e ele fala, não, mas os meus pais estavam prestando atenção em mim, eu que não quis falar. Eu vejo que ele tá sempre assim, né? Não sei se, né, que sintoma que é esse, mas eu sempre percebo isso, de que ele tá meio que de certa forma, justifica ali, de não, mas os meus pais estavam fazendo o que dava para ser feito. E sim, eles estavam, mas não quer dizer que não teve uma falha no sentido psíquico da coisa, né? De não ter, talvez, escutado esses sinais que ele estava dando. E, claro, gente, isso é muito difícil, né? E os pais vão falhar mesmo em vários aspectos. Mas eu fico com essa sensação de que ele sabe que tem isso ali, mas ele fala assim, não, mas os meus pais, né, eles não é porque eles não estavam me ouvindo ou nada disso, ele faz sempre esse movimento de ali, de certa forma, justificar, né, e aí essa função órfica aqui, né, que ele fala, eu confesso que eu nunca li sobre isso, mas a sensação que me deu ao ler e te ouvindo também, Bia, é que é o último recurso que o sujeito encontra, né, ali não sobrou mais nada a não ser isso ali, que vem mesmo para segurar, para não entrar em colapso, é onde essa função aparece, né, então imagina como que está o psiquismo daquele sujeito para que essa função precise ser ativada, né? Mônica, pode falar. Não abriu o microfone ainda. Eu baixei a mão ao invés de abrir o microfone. Eu também tenho essa impressão dele, mas eu logo entendi um pouco como quando a gente faz na clínica, né? Qualquer comentário que surge sobre os pais, a gente sempre vai com aquele cuidado e fala assim, com a melhor intenção, né? A gente não está aqui para acusar os pais, a gente tenta levantar a hipótese do que pode ter acontecido, como é que você registrou isso. Então, é um pouco esse movimento que eu acho que ele quer fazer, né? Mas quando ele está falando de trauma, me veio uma leitura, não sei se vocês já leram O Mito do Normal, eu até peguei ele aqui para mostrar qual é esse livro, o do Gabor, ele fala também muito de uso de drogas, Gabor Maté, ele é canadense, né? Ele fala a forma como ele trata o trauma, que eu acho que foi até bastante polêmica, né? Ele diz o seguinte, ele fala que a situação traumática, mais do que o trauma em si, e aí falando de adultos mesmo, né? Vamos pensar alguém que foi sequestrado, alguém que foi, o exemplo que ele dá, inclusive numa entrevista, ele vira para a entrevistadora e fala assim, vamos imaginar, você tem 2 filhas, adolescentes, é verdade, e uma delas é abusada, e ela não te conta. Por que você acha que ela não te contaria? Como é que que você sente se uma filha tua não te conta? E ela fala assim, puxa, eu sinto que ela não confiou em mim. Eu me sinto traída, que ela não sentiu que eu ia dar conta. Então ele fala assim, exatamente. O trauma não é, claro que ela ser estuprada ou abusada é traumático, mas o maior trauma é ela não ter conseguido te falar porque ela provavelmente sentiu que você não ia dar conta. Então ela fala o seguinte, ele fala assim, o trauma já existia, que é uma relação entre mãe e filha que já estava deteriorada. É aí onde está o trauma. Ele fala, é isso que explica pessoas que passam por coisas muito horríveis na vida, terem saído daquilo, porque logo em seguida conseguiram elaborar, falar com alguém, abraçar alguém, chorar com alguém, e outros com traumas bem menores terem ficado muito mais marcados. Então, a perspectiva dele, na verdade, é que isso é muito... que o trauma é anterior à situação. Inclusive, ele fala, os abusadores, eles têm um feeling para perceber essas pessoas vulneráveis, que são pessoas que não vão ter em quem se apoiar. E essas vão ser as que vão ser vítimas mais suscetíveis. É uma perspectiva um pouquinho diferente, né? E acho que é bem interessante, assim, para quem quiser se aprofundar e olhar, né?
Sim, sim, até anotei aqui para eu procurar depois. Esse Eu aqui, acho que dá essa sensação, né, quando você foi falando, de que o trauma vem meio como uma consequência de algo que já estava disfuncional ali, né? Já existia alguma coisa ali quebrada, vamos dizer assim, né? Já existia uma brecha para que isso se instaurasse. Bem interessante. Isso, ou frágil, né? Uma relação que tivesse frágil de novo, não é culpa da mãe, né? Mas era uma relação que podia ter dado mais conta daquilo se tivesse melhor estruturado, talvez, né? E o trauma não se instalaria dessa forma. E aí nem está falando tanto de criança, né? Ele já está falando de situações até mais adultas e situações de vida de adolescentes, jovens. Ele trata muito drogas, ele tem um livro específico sobre vício, né, então acho que é interessante dar uma pesquisada quem puder também. Eu coloco uma foto também da capa no grupo. Beleza, eu vou procurar depois, se eu achar o PDF ou o EPUB, eu deixo lá no nosso Drive. Muito obrigada, Mônica. Adorei também a contribuição. Dani, você desistiu? Eu tinha te visto, não desiste. Não, eu estava pensando aqui, eu tô assistindo a série da The Crown, com a Rainha Elizabeth, e ela é ela é mestra na arte de se calar, né? Então eu estava pensando aqui, como é que uma criança silenciada, ela consegue na fase adulta dominar a arte de se calar sem se estrangular? Eu só estava devaneando. Deixa em aberto para a gente pensar depois, devanear mais tarde. Sim, é bem interessante. Se ela consegue, como que faz, né, para não se estrangular? Sim. Deixa eu ver aqui. As meninas estão colocando o autor. A Leslie colocou super interessante. Vi um exemplo desse hoje, sobre abuso, onde havia a conversa e a confiança, a dor e o abuso não se prolongou. Sim, é isso. É aquele, o acreditar, né, que é o contrário do desmentido. Acho que a pessoa ter a, a segurança de que o desmentido não vai existir é um ponto muito importante, né? É onde ela se apoia para buscar aquele adulto, né? Então, acho que a construção dessa confiança, desse diálogo, realmente é algo que precisa ser anterior, né? Porque não vai haver essa confiança só depois que o abuso aconteceu, né? Precisa ser algo construído ali para que, se acontecer, exista esse vínculo que sustente, o vínculo que diga para a pessoa que sofreu o trauma: eu dou conta, eu vou estar aqui, pode trazer, né? Bia, pode falar. Só um comentário rápido que, como a gente está falando do próprio autor aqui, né, do que ele foi vivendo, tem uma parte que eu estava tentando achar, mas eu não achei. Mas tem uma parte do livro, que talvez vocês vão lembrar, aí parte disso, um pouco do que a Mônica disse também, é que assim, a criança ela já não conta por ter enfim, toda uma história por trás, né? Por que que ela não quis contar para os pais? Por que que ela defende tanto os pais? Enfim. Mas no caso dele, algo que me marcou muito no livro é que ele diz que, por ser filho único, é como se a casa dependesse da alegria dele. Ele percebia o tempo inteiro que os pais dele eram tipo assim: você tem que estar feliz o tempo inteiro, você tem que estar bem o tempo inteiro pra gente ficar bem também. Meio que a gente só tem você aqui para alegrar a casa. Então eu fico pensando como que não ficava para ele chegar e dizer: olha, pai, eu tô muito triste por isso, olha, mãe, eu tô vivendo isso aqui na escola, olha, sabe, tá difícil para mim. E eu tô triste, eu tô, né? Acho que o próprio, quando ele diz, acho que é muito bonito que quando ele diz que quando um psicanalista tá escrevendo algo, ele também tá se escrevendo. Eu achei muito interessante o próprio livro, né? Ele fala de tristeza. Então é meio que ele não podia estar triste em momento nenhum. Ele tinha que mostrar o tempo inteiro que ele estava bem, que ele estava feliz, enfim. Então ele não tinha esse espaço mesmo para poder mostrar a tristeza dele, né? Como que ele ia contar para esses pais que ele não estava bem? Sim, realmente, Bia, faz todo sentido essa conexão que você fez. Eu lembro que a gente até comentou disso, né, quando a gente leu,
caraca, o peso que é uma criança sentir que ela é que dita o clima da casa, vamos dizer assim, né? Que ela precisa estar bem para que as coisas estejam bem. E quando você foi falando, eu fiquei pensando do que ele traz, acho que uns 2 capítulos atrás, daquela questão do quanto o pai dele sofria, o quanto ele trabalhava muito, o quanto ele precisava, às vezes, tomar medicamento para ficar acordado, para poder viajar e tudo mais, e tananã. E aí, assim, eu fico pensando nessas coisas que talvez não sejam ditas. Talvez o pai dele não reclamasse disso e tal, mas a criança, ela percebe, né? Ela sente tudo isso. Talvez não precise diretamente o pai falar assim, ai, eu estou muito cansado e é por culpa sua, porque eu quero pagar a sua escola particular e eu estou trabalhando, me matando de trabalhar por sua culpa. Existem pais que fazem, a gente sabe que tem, né, que fazem esse movimento. Mas muitas vezes é um movimento totalmente silencioso. Talvez o pai nunca pensou em jogar esse peso sobre a criança, mas às vezes a criança interpreta dessa forma, né? Assim, nossa, meu pai está trabalhando muito, ele paga uma escola, né, com muito esforço e tudo mais, então, querendo ou não, a culpa é minha dele estar assim, né? Por minha causa que ele está fazendo isso. E é muito difícil para uma criança entender isso daí, entender, né? Que os adultos têm suas próprias escolhas e tudo mais, e não só para uma criança, né? A gente pode ver isso na clínica mesmo, nos pacientes que às vezes chegam sentindo que foram um peso para os pais, né? Quantas vezes a gente escuta, porque depois que eu nasci, acabei com a vida dos meus pais, acabei com a vida da minha mãe, ou quanto isso. E aí é aquilo, às vezes não precisa ser dito, né? A criança, ela escuta ali o ambiente, ela interpreta isso e ela vai internalizar aquilo ali, né? Então, são nuances que às vezes não precisam se transformar em palavras, mas que vão, né, se inscrevendo na história daquela pessoa, né? Mas é realmente muito interessante ver como que na escrita ele vai deixando transparecer totalmente essa história, essa dinâmica, né? É muito legal ver isso. E só um parêntese, dizem que no próximo da Vera Iaconelli isso é rasgadíssimo, né? Diz que ela fala mesmo sobre o processo de análise dela, das relações com os pais e tudo mais. Então, acho que vai ser uma outra oportunidade para a gente ver essa parte, né? Que quem escreve está ali deixando inscrito literalmente uma parte dele. Mas, enfim, sigamos. Deixa eu ver. Até me perdi aqui. Eu li já essa parte, né, apesar de todo o silêncio imposto pela armadura, meus pais sempre demonstraram. Mais tarde, né? Isso, terminei aqui, né, a tristeza por falta de testemunho teve de ser contida. Mais tarde na vida, conversando com outros amigos gays, fiquei assustadoramente impressionada ao perceber que a dor é naturalizada por quem a sente. Ela se infiltra de maneira tão sutil que se confunde com o modo de ser. Talvez eu só não tenha adoecido por conta do amor que sempre recebi em casa, de meus pais e dos meus avós. Esse investimento amoroso me oferecia um chão invisível, agindo como um fio de continuidade em meio ao caos. Se o desmentido de que fala Ferenc ocorre em nível intrafamiliar, envolvendo a recusa da escuta de um adulto frente à dor de uma criança, é possível pensar que algo semelhante pode acontecer em escala social. Ora, quando a homossexualidade é rejeitada pela cultura que nos rodeia, instala-se um dispositivo coletivo de desautorização da experiência de ser e continuar sendo. Chamo isso de desmentido social, cujos efeitos são igualmente devastadores. Nesse cenário, a tristeza se encosta em alguma esquina da alma, à espera de um momento em que, enfim, possa ser escutada. Ferenczi foi, ao meu ver, o primeiro dos grandes analistas a revelar que o ato de escutar é por si só uma ética do cuidado. Na ausência de alguém capaz de acolher esse excesso, resta ao sujeito seguir sozinho, e à força. Contar essa história é devolver
mim mesmo aquilo que me foi negado. E também lembrar ao leitor, você, que todo silêncio imposto deixa um rastro. Aqui, a escrita cumpre um trabalho de resgate e, de certo modo, vingança. Cecília Meirelles, com a delicadeza dos poetas, traduziu esse gesto. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço. Esta procura de espaço para o desenho da vida. Do livro Ontologia Poética. Fiquei pensando, tanto que ele fala dessa escrita como uma forma de cura para ele, uma forma, né, de integrar algumas coisas, né, e aqui ele fala até de uma certa vingança, né, então, o quanto, por mais que, né, ele tenha, talvez, simbolizado tudo isso que não se conseguiu simbolizar e tudo mais, o quanto eu fico pensando, ele sabe que ele tem um alcance muito grande, né, no momento que ele está na vida dele, o quanto falar tudo isso para tanta gente ler é uma forma de não ser mais silenciado, né, de poder gritar aos quatro ventos tudo isso que ele sofreu, né, e o quanto isso deve agir como uma cura mesmo, você chegar em um ponto em que tanta gente te ouve, tanta gente considera importante o que você tem para dizer, né? No caso dele, que é uma figura que tem grande importância no meio psicanalítico, poder expressar tudo isso que em certo momento ele não pôde, ele não conseguiu, ele não tinha uma sociedade que queria ouvi-lo, né? Ele sofreu esse desmentido social, que eu achei bem interessante ele falar sobre essa nomenclatura que ele utiliza, né? Que é aquilo que a gente conversou na semana passada, o quanto pessoas que estão em situações que não são aceitas, de certa forma, sofrem com isso, né? Bia, pode falar. Eu fiquei só pensando na sua pergunta, assim, né? Que você falou né, o porquê será que ele estava o tempo inteiro defendendo os pais? Eu fiquei pensando nisso também, pelo grande alcance que ele tem, eu não sei. Mas pela idade dele, talvez os pais sejam vivos, e foi até um tipo de cuidado, né? Para os pais não sentirem assim, olha como eu traumatizei meu filho, né? Um certo cuidado, eu fiquei pensando nisso, que talvez, né, ele tenha tido com a escrita justamente por isso, por esse alcance, talvez chegar isso até os pais, não sei, talvez os pais gostem de ler as obras dele, sei lá. E aí eu fiquei pensando nisso também, um certo cuidado de os meus pais vão ver isso aqui, né? Porque é de uma certa forma, o que constituiu ele, tem que defender esses pais, proteger esses pais do sofrimento, proteger esses pais ali, né, do que vinha dele e tal. E talvez ele fez isso também com a escrita, né? De um certo modo, esse cuidado. Sim, sim. Não, e com certeza. E assim, é totalmente compreensível, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer diferente, né? Acho que seria muito difícil, assim, vamos ver como é que a Vera vai trazer, né? Mas eu acho que sim, esse movimento, e tem uma coisa muito, não sei se vocês percebem isso, mas tem muito sei lá, um mito, eu acho que dá para chamar assim, um mito em volta da psicanálise que diz que a gente só culpa os pais o tempo todo, né? Que é tudo culpa dos pais, que a gente bota tudo culpa na mãe, não sei o quê. Existe muito esse senso comum, assim, e aí talvez seja até nesse sentido de quebrar um pouco esse senso comum e mostrar um outro lado, né? Porque ninguém que for relatar a sua história de vida vai conseguir deixar algo que seja a prova de falhas, uma criação à prova de falhas, pais à prova de falhas, porque não existe, né? Isso é impossível. Então, acho que talvez ele faça esse movimento até para sair disso, de tipo, aí tá vendo, é culpa dos pais, né? Que tem muito essa questão de, às vezes, ter isso, tá, tudo bem, tem as falhas, mas vamos olhar para o todo, né? Então, acho que talvez esse movimento, assim, me chama a atenção, mas não acho que seja algo errado ou alguma coisa nesse sentido, né? Acho que é esse cuidado mesmo e mostrar ali um, um outro lado, né? Tentar trazer todo o cenário e não colocar isso como, né, os pais que, ai, olha o que fizeram com ele, né? Aline, pode falar.
tirar eles desse lugar de deuses e humanizar esses pais, né? Só isso, porque enquanto eles estiverem nesse lugar, eles não têm o direito de errar. Sim. Aline, se os nossos pacientes conseguissem fazer isso nessa facilidade, né? Imagina, né? Essa questão de olhar os pais como pessoas que vão falhar e que falharam, né? E integrar esses pais, né? Entender que esses mesmos pais que amaram muito, que fizeram muito, também falharam muito. E que tudo isso está dentro de uma pessoa só, né? Que eu acho que é uma, não sei como que vocês veem, mas acho que para mim é uma das grandes dificuldades, assim, que eu vejo nos pacientes, de conseguir olhar para esses pais e falar, cara, eu amo essa pessoa, mas eu não gosto de determinados comportamentos, eu não gosto que ela faça isso, mas eu continuo amando. É muito difícil, parece que tem que ser uma coisa ou outra, né? Se eu amo, eu não posso falar que eu não gosto disso daqui, ou se eu não gosto de tal coisa, é impossível amar. E na verdade não é assim, né? A gente é muito complexo e a gente consegue sentir coisa demais ao mesmo tempo, né? Porque todos nós somos humaninhos, né, tentando sobreviver no meio dessa loucura que é a vida. Virgínia, pode falar. Só completando a Aline, né, eu acho que o autor, o Alexandre Patrício, é uma pessoa, por tudo que ele sentiu, passou, ele passa de uma forma leve, né, e ele não culpou, não culpabilizou o contexto todo, ele assumiu. Problema sou eu nessa sociedade, né? Sendo que a sociedade é que é um problema, mas ele se colocou de uma forma leve, a questão de falar dos pais, dos avós, do contexto familiar, né? Então, eu não li todo o livro, então eu não tenho muito bagagem sobre ali, mas o que fecha é que ele é um homem humanamente leve, ele não colocou, é diferente de muitos que chegam pondo pesos no contexto familiar, na família, e às vezes sim, real. Ele não, ele elabora muito isso para ele. Sou eu que eu sou diferente do contexto, mas sem culpabilizar, né? Até a professora, né, fez um questionamento, ele ficou para ele não, ele quis até ficar bravo com a professora, porque ela não teria que invadi-lo, né, no caso, e ele mesmo falando, não foi invasiva, ela foi delicada, respeitosa, né, tudo ele trata assim, acho que ele é uma pessoa realmente assim, e ele, acho que nesse livro, ele deve ter os pais vivos preparados já, né, já cientes da situação, né, já deve ter tido muita escuta, muito trabalho terapêutico em cima disso, antes dele publicar um livro onde ele fala alguma coisa dos pais, né? Eu penso que é isso. É isso, obrigada. Fechei aqui o meu microfone, porque minha cachorra estava latindo. Sabe que eu estava te ouvindo, Virginia, e eu lembrei da parte que ele fala que ele só não adoeceu porque ele tinha o amor dos pais e dos avós ali, né? E aí eu fiquei pensando nessa ação dessa professora e desses pais que mesmo ele não contando nada, eles, né, tinham uma preocupação e estavam ali, e aí acho que às vezes só de saber que ele tem aquilo ali, por mais que ele não conseguiu falar, que seria, né, o ideal, vamos dizer assim, que era conseguir se expressar e tudo mais, por mais que ele não tenha conseguido, olha como é importante, às vezes a gente não tá muito bem, não tá querendo falar sobre aquilo, mas o quanto às vezes faz diferença você saber que tem alguém que você pode falar se você quiser. É alguém que te diz, olha, se você precisar, eu tô aqui. E você sabe que aquela pessoa tá ali mesmo, né? Então, eu fico imaginando isso, o quanto foi importante, por mais que ele não tenha conseguido expressar tudo que ele estava passando, né? Compartilhar a violência que ele estava sofrendo, saber que ele tinha com quem contar. Por mais que ele não deu conta de pedir ajuda naquele momento, mas ele tinha com quem contar, né? Esse ter com quem contar, eu acho que faz muita diferença na forma como essas situações violentas, os traumas e tudo mais vão se inscrever na história da pessoa. É diferente de não contar porque tem esse medo de não ter esse apoio, de existir esse desmentido, né? Então,
Claro, cada um lida de uma forma com essas situações, mas acho que quando ele fala, né, que não adoeceu por conta desse amor, acho que traz isso, né, o saber que poderia contar com esses pais, com esses avós, até mesmo com essa professora, que foi tão sensível em perceber, em se oferecer ali, mas sem invadir, né, o quanto isso é importante. Não vai dar tempo de começar o próximo capítulo, e aí depois desse, que é o capítulo 14, tem mais algumas palavras finais e o último. Então já tá bem pouquinho, acho que uns 2 encontros no máximo. A Dani colocando aqui. Bem, eu responsabilizo mesmo a César, que é de César. Faz parte também, né? Também concordo em partes com isso daí. Tem coisas que, sim, não tem como não responsabilizar. Beijo, Bia, obrigada, viu, pela participação. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tudo certo? Então, lá, deixa eu finalizar aqui a gravação.